pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal Dica do Veterinário. Hoje eu vou te dar uma palhinha sobre como funciona o nosso grupo VIP. Para você que não sabe, a gente tem um grupo VIP aqui no canal, que são poucas pessoas que têm acesso direto a todos os conteúdos exclusivos que eu tenho. Eu tenho um curso montado que é o Manual do Cão Super Saudável. São mais de 70 videoaulas ensinando a como você cuidar melhor do seu cão desde a fase filhote até a fase idosa, a fase quando ele já está com a idade avançada. Temos também um grupo fechado no Facebook, onde eu compartilho todas as lives que a gente faz no canal todos os dias às 5h30 da tarde, e um grupo fechado no WhatsApp. E através dessas pessoas do nosso grupo VIP que eles me mandam as dúvidas que eles têm e qual é o tipo de material que eles querem ver. E a partir do que eles me dizem é que eu monto aulas especificamente para eles, e aí eu acabo compartilhando com vocês às 5h30 da tarde, beleza? Então se você tiver interesse em participar, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Então curtam essa super aula, uma degustação de como funcionam as aulas do nosso grupo VIP. Até mais! Então o principal, teve uma pergunta que mandaram para mim aqui, perguntando a respeito da troca frequente de ração. Eles perguntaram para mim essa semana: doutor, você recomenda ou não a troca frequente da ração? Que algumas pessoas utilizam a troca frequente da ração com o intuito de fazer o animal não enjoar da ração, fazer o animal não enjoar tanto dessa alimentação. Então, eu particularmente não gosto, né, da troca frequente da ração. Eu acho que o ideal é a gente realmente fornecer uma alimentação de boa qualidade para o nosso cão, uma alimentação com nutrientes adequados. Pode ser alimentação natural, pode ser a ração. Eu acabo indicando no nosso canal aberto lá, a ração, primeiro, pela ração ser uma formulação pronta, já tem todos os componentes, tudo que o animal necessita para sobreviver está ali. Não preciso tentar complementar com nenhum outro tipo de alimento. Segundo, a ração, ela é um alimento barato, que está acessível para todas as pessoas. A gente sabe que no Brasil a gente tem diversas pessoas, cada uma com uma condição financeira diferente uma da outra. E é difícil para mim ficar fazendo um tipo de indicação de um tipo de alimento que às vezes não vai ser compatível, não vai ser adequado para algumas pessoas ou outras. Então eu gosto de fazer uma indicação para que todo mundo possa tirar conclusões e fazer uma alimentação adequada e saudável para o seu animal. E aí quem tem mais condição financeira, quem quer buscar estudar um pouco mais e dar uma alimentação de melhor qualidade, tem essa condição. A alimentação à base de ração, então ela é simples, ela é pronta. Você vai na agropecuária, você vai no pet shop e você vê, vamos supor, você vê qual a ração você está disposto a comprar. Então vamos supor que você tem um orçamento aí de R$100 por mês para você comprar de ração. Então a gente vai olhar no verso da embalagem da ração para ter ideia qual a dose, qual a quantidade de ração a gente precisa utilizar para o meu animal. E aí eu vou ter uma ideia de quanto aquele saco vai durar. Então eu vou ter uma ideia de quantas porções aquela embalagem vai fornecer de alimento para que aquela embalagem possa durar para o meu cão. Então eu vou escolher uma ração mais ou menos no valor que eu tenho disponível para orçamento para comprar ração no mês. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ração e eu vou tentar comparar ela na mesma faixa de preço, qual delas tem a melhor qualidade. Eu vou avaliar no verso dessa embalagem se todas elas têm a quantidade de nutrientes que eu espero, quais delas têm a melhor composição dessa ração. Então essa é a primeira regra que eu recomendo vocês, para vocês escolherem a ração adequada. Aí você vai lá e escolhe uma ração que tenha uma melhor composição. Ela tem a proteína a proteína dela é a base de carne bovina, ou é a base de carne fresca de frango ou carne de peixe. Essas são as melhores proteínas. Aí a gente tem as proteínas que vêm da origem de farelos, né? Farelo de carne, farinha de carne, né? Farinha de vísceras. Aí depois vai baixando a qualidade. Então, ou seja, a proteína da carne é a melhor. Aí a gente tem a farinha da carne é menor. Aí a gente tem o farelo da carne é menor. Farelo, a farinha de vísceras, farelo de ossos, são menores quantidades, melhores proporções dessa proteína, menor qualidade dessa proteína. E aí depois a gente tem as proteínas com base nas plantas, base vegetal, que a gente vai ter farelo de soja, farelo de trigo, a farinha, né, de milho. São outras proteínas que também têm uma absorção para o animal
mas tem uma absorção menor do que as proteínas animais, tá? Tem uma menor conversão alimentar. Nesse e-book que eu vou falar para vocês vai estar descrito exatamente toda a classificação exata para vocês buscarem. Então eu estou tentando fazer uma apresentação rápida para vocês de como vocês vão fazer a escolha da sua ração. Então, baseado em cima do orçamento que você tem, você vai ver quais as rações que estão disponíveis para você naquela faixa de preço, que vão durar durante a apresentação do mês, e aí você vai olhar no verso delas para ver a composição. Se todas elas têm uma composição adequada, qual a comparação das melhores e piores proteínas para você ir descartando. As que têm as melhores são as que vocês vão utilizar para poder comparar e tentar utilizar realmente como escolha para vocês. Então vocês tiveram um trabalho, tiveram uma dedicação para escolher qual vai ser a ração que você vai utilizar para o seu animal. E você começa a fornecer esse tipo de ração baseado na quantidade que vem marcado no verso da embalagem. Lá vem marcada a quantidade ideal da ração, a quantidade diária que você vai fornecer para o seu animal. O ideal, a gente já comentou aqui, é a gente fornecer de 3 a 4 porções por dia. Animais adultos pode ser de 2 a 3 porções, filhotes 4 porções, 5 porções diárias, tá? Pode fazer esse fracionamento, não tem problema. O importante é que você coloque a ração e deixe no máximo 15, 20 minutos no máximo e já retire o excesso dela do que ele não comeu, tá? Mas aí você vai fazer essas porções baseadas na quantidade que vem marcado no verso da embalagem. Quando você começa a fornecer a ração, o seu animal começa a metabolizar aquela ração para ele treinar o organismo dele, vai treinar os intestinos, rim, fígado, para fazer a quebra daquele material, a quebra daquelas proteínas, a absorção de todos os minerais e as proteínas que ele vai utilizar, e vai absorver tudo aquilo para poder utilizar como realmente qualidade na pelagem, qualidade de nutrientes para manter o corpo, manter o sangue. Então ele vai ter que formar o corpo dele para metabolizar aquela proteína, aquela composição de ração. Se você na outra semana, no outro mês, você compra outra ração, por mais que seja uma ração da mesma marca, por mais que seja uma ração do mesmo fabricante, por mais que seja uma ração muito parecida, a mesma quantidade de proteína, ela vai ter composição diferente, ela nunca vai ter a mesma composição exata uma da outra. Então você vai estar mudando a composição da ração do seu animal e isso pode dificultar a absorção das proteínas do seu animal. Existem rações que são muito semelhantes realmente, então é lógico, a diferença entre a absorção de uma ração e outra vai ser mínima, vai ser irrisória, mas o que eu quero que vocês entendam é que toda a flora intestinal, toda a microbiota desse animal está voltada e formada para ele metabolizar aquela ração e absorver aqueles nutrientes. Vai passar um tempo que ele está acostumado, a flora intestinal está adaptada, está regulando certinho toda a absorção, ele está acostumado a metabolizar aquela ração. Se você vai lá e troca, ele vai ter que desacostumar e vai ter que se habituar novamente a uma nova ração. E aí isso gera um tempo. E aí cada vez que você trocar a ração, você perde esse tempo de absorção. Então você coloca uma ração de qualidade equivalente uma da outra, mas o tempo entre um mês e o outro, para ele se adaptar novamente àquela nova ração, vai ser diferente. E aí ele vai perder a qualidade nutricional durante alguns dias até ele se adaptar novamente. Quando ele começar a se adaptar, tiver com a flora intestinal redonda, funcionando, você vai lá e troca novamente. Realmente, os cães que você faz esse tipo de conduta, ele tem menor chance de apresentar uma alergia alimentar, apresentar uma reação alérgica, ele tem menos chance de recusar e de enjoar de uma ração. Isso é correto. No entanto, a parte nutricional dele, de absorção desses nutrientes flora intestinal, fica dificultada porque ele nunca vai ter uma absorção total, uma absorção completa daqueles nutrientes, porque ele está toda hora mudando, toda hora refazendo essa microbiota. Então a gente tem esses dois impasses, esses dois pontos de vista para a gente avaliar. Outro ponto importante é que a gente tem a questão lá de acostumar o nosso animal com aquela ração. Quando eu utilizo a mesma ração durante alguns meses, alguns anos, a tendência é que eu saiba como o meu animal se comporta com aquela ração. Então, se um dia ele começar a apresentar algum certo distúrbio gástrico ou intestinal, por exemplo, começa a ter quadros de diarreia, quadros de vômito, desconforto gástrico e tal, eu sei que ele já está habituado àquela ração. Então, a culpa não é daquela ração, tá? Provavelmente foi alguma coisa que ele comeu diferente. Agora, quando eu estou sempre trocando, eu nunca posso ter certeza que é a ração ou não é a ração.
porque a própria mudança pode desfazer essa flora intestinal e causar problemas de diarreia e de vômito para esse animal por recusa de algum tipo de ingrediente. Outra questão é que a composição das rações, elas são prontas e assim, elas não são mudadas. Elas têm lá composição básica e embaixo vem escrito eventuais substitutivos, que são alguns ingredientes que podem ser mudados na fórmula da ração mediante a questão de safra. Então vamos supor que o milho está em falta no mercado, e aí eles colocam eventuais substitutivos para a farinha de milho, farinha de soja. Então, num caso de uma falta do milho, eles utilizam os ingredientes que estão como eventuais substitutivos, mas que vão manter a mesma qualidade, a mesma composição básica de proteína bruta e extrato etéreo da ração. Tá? Então, ou seja, se a ração tiver muitos eventuais substitutivos, é uma ração talvez não tão idônea, porque ela pode ficar mudando, alternando ali a composição da ração a todo momento. A maioria das rações não tem tantos ingredientes, as melhores rações não têm tantos ingredientes de eventuais substitutivos. E aí o seu animal se habitua àquela ração. Então, se acaso ele tiver algum tipo de problema gástrico alimentar por causa daquela ração, e você já utiliza aquela ração durante um bom tempo, provavelmente ou ele comeu alguma coisa diferente, alguma coisa fora da alimentação normal dele, ou a gente tem algum tipo de alteração na fábrica da ração. E aí a gente tem o telefone do SAC lá, Serviço de Atendimento ao Consumidor, que é para vocês poderem ligar para essa fábrica e poder explicar. Falar, olha, comecei a dar essa ração, já dou essa ração há 8 meses e meu animal começou a ter um quadro assim, 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 tal. Pode ser ocasionado por causa dessa ração? Eles vão te dar um respaldo, já que você já compra a ração há um certo tempo. Você pode cobrar da fábrica, pode cobrar do fabricante que ele te dê um respaldo com relação a uma possível alteração. Seja às vezes no armazenamento dessa ração na agropecuária, armazenamento dessa ração na fábrica, algum lote de ração que foi com algum tipo de ingrediente errado ou que esteja deteriorado. Você pode cobrar isso do fabricante. Se você fica alternando as rações, você perde essa garantia, perde essa credibilidade. É igual aquele esquema do posto de gasolina. Se você ficar cada hora abastecendo em um posto de gasolina, você não pode cobrar de nenhum posto a credibilidade sobre se o seu carro começar a dar problema em bico injetor e coisa e tal. Agora, se você só abastece em um posto, você sempre abastece lá, sempre pede a notinha e tal, você pode cobrar desse posto se um dia ou outro seu carro possa vir a dar algum tipo de problema. Porque você tem a comprovação que você é cliente daquele local. A questão das rações funciona dessa forma também. Vamos lá, uma outra curiosidade, eu comentei aqui a respeito de extrato etéreo. Extrato etéreo, para quem não sabe, é o nível de gordura que tem na ração. Então, por que se chama extrato etéreo e não gordura? Porque quando eles vão fazer análise da ração, análise da composição da ração, e para ver quanto de proteína, quantos minerais, sódio e tal, eles têm um teste que eles fazem que eles colocam éter nessa ração. Eles diluem essa ração no éter e aí eles veem quanto de gordura saiu nesse éter, quanto de éter evaporou ali daquela ração. Por isso que chama extrato etérico, porque é extraído do éter. Então, o éter é o que dissolve a gordura. Então, eles medem quanto de gordura é dissolvida pelo éter. E aí, por isso que eles chamam extrato etéreo, é o nível de gordura da ração. Tá? Então, uma curiosidade para vocês que não sabiam quando vocês olham na composição. O básico, os dois ingredientes, os dois níveis básicos que a gente olha na ração no verso da embalagem é extrato etéreo e proteína bruta, tá? É o básico. Mas não se prendam a isso, se prendam mais à composição do que esses níveis aí. Às vezes uma ração tem alta proteína bruta, mas tem baixa conversão alimentar, porque os ingredientes são de baixa qualidade. Às vezes a ração tem baixa proteína bruta, mas é de alta conversão alimentar, ou seja, o animal absorve tudo aquilo, então é uma ração melhor, tá? Então se tenham mais a esse nível. Então, por isso eu não recomendo a gente ficar trocando os ingredientes, trocando a ração mensalmente, mesmo que seja para o animal não enjoar. A questão lá dos vídeos que a gente gravou a respeito de comportamento canino e adestramento servem mais para isso. A maior parte dos cães que começam com esse praxe de enjoar da ração, não querer comer a ração e tal, geralmente é porque eles têm alguma outra alteração comportamental e eles sentem essa falta e por isso eles começam a parar de comer. Não é por causa da ração especificamente, é por algum outro descontentamento no ambiente, na casa, nesse processo todo.
tá? Fala pessoal, e aí, gostou da aula? Pois é, esse foi apenas um trechinho dos melhores momentos da nossa aula, né? Então todos os dias às 5h30 da tarde a gente faz uma aula ao vivo aqui no YouTube, onde apenas quem é membro do nosso canal pode interagir comigo nos comentários, tá? E pode fazer pergunta e tudo mais. E depois essa aula fica restrita apenas para quem é do nosso grupo VIP. As pessoas do nosso grupo VIP podem assistir essa aula depois, que fica no grupo fechado do Facebook, é um grupo secreto que eles têm. Eles podem assistir e reassistir, não só essa, como todas as outras lives. E eles assistem a live daí na íntegra e não apenas um trechinho como essa que eu mostrei para vocês. Se você tiver interesse, entra lá, se cadastra, que no dia que logo mais a gente vai abrir as inscrições para vocês, para novas vagas. Vão ser poucas vagas, né? Porque senão eu não consigo dar atenção para todo mundo, mas a gente vai ter algumas vagas disponíveis. Então vai ser dica.veterinário@gmail.com. Me manda um e-mail se você tiver interesse, ou se não, você pode entrar no nosso site dicadoveterinário.contato.site, e lá você vai inscrever seu nome, seu telefone, seu nome e seu e-mail, e aí eu vou te enviar as informações que você precisa para que eu possa te avisar quando a gente abrir as vagas do grupo VIP, beleza? Caso você não se interesse, continue inscrito no nosso canal, ative o sininho e continue recebendo todos os nossos materiais gratuitos que a gente posta todos os dias, beleza? Um grande abraço e até mais.